Hoje eu gostaria de comentar sobre o vídeo que está circulando sobre Sua Santidade o Dalai Lama e um garoto indiano. E o meu objetivo aqui não é fazer qualquer tipo de julgamento e nem partir em sua defesa, mas eu gostaria de propor uma ponderação. Ao ver o vídeo eu fiquei chocado, assim como muitas outras pessoas pelo mundo. E num primeiro momento eu pensei, como um homem que é Nobel da Paz, um gigante da espiritualidade mundial, que patrocina diversos projetos extraordinários para a educação de jovens e crianças, que estimulou e vem estimulando importantes avanços para as pesquisas no campo das neurociências e os estudos sobre os efeitos da meditação no cérebro humano, além de modelo de liderança para muitos. Considerando tudo isso, eu me permiti o benefício da dúvida. E eu gostaria de explicar como vejo o que acontece com a nossa mente quando nos deparamos com um acontecimento, seja ele qual for. O primeiro ponto é que a nossa mente, ela percebe e interpreta a realidade com base em nossas próprias crenças, valores e emoções. E obviamente que a nossa educação e a nossa cultura ajudam a construir as crenças e os valores de uma pessoa, que determinam a sua visão de mundo ou os seus modelos mentais. Entendemos modelos mentais como uma importante função em nossas vidas, pois eles funcionam como filtros ou lentes muito particulares que vão influenciar a nossa maneira de compreender e agir no mundo. Sem eles não conseguiríamos ter uma referência para perceber e avaliar o que nos cerca, assim como teríamos dificuldades para tomar decisões na vida. Isso acontece com todo e qualquer ser humano. E temos uma incrível diversidade de visões de mundo, costumes, culturas, religiões e hábitos no mundo todo. E quando olhamos um certo costume com as nossas lentes, podemos considerá-lo estranho, repulsivo ou até reprovável. Assim como outros povos podem considerar alguns dos nossos hábitos e costumes igualmente esquisitos. O problema aqui é quando temos a tendência de considerar a nossa percepção uma verdade absoluta, quando no final das contas elas são relativas, elas representam apenas a nossa maneira de ver o mundo. Há uma teoria criada por Chris Argyles, que foi um importante psicólogo, economista e professor da Universidade de Harvard, que pode nos ajudar a entender os processos mentais da percepção e como agimos diante dos eventos. E essa teoria chama-se escada de inferência. O primeiro degrau dessa escada, partindo sempre de baixo para cima, é qual a realidade ou o fato ocorrido. Tivemos acesso a um pedaço de um vídeo que mostra Sua Santidade saudando e abraçando um garoto, depois fazendo um bico com os lábios e puxando-o para encostar sua boca na boca do garoto. E depois mostrando a sua língua para o garoto. Veja, eu e você não estávamos lá, no evento ao vivo. Portanto, não tivemos acesso à realidade exatamente como ela ocorreu, mas apenas a um vídeo de 30 segundos, editado por alguém, cobrindo o rosto do garoto, sem que tivéssemos acesso às suas expressões faciais. Não sabemos ao certo o que foi dito ao garoto. E no material que recebemos, ele teria dito: chupe a minha língua. E eu me pergunto, será que ele disse exatamente isso? Eu consegui ver um vídeo completo dessa interação, sem cobrir o rosto do garoto. E muitos elementos foram suprimidos nessa edição, como o fato do garoto ter pedido para dar um abraço em Sua Santidade, da sua mãe estar presente no palco e o garoto estar muito feliz e à vontade em estar ali. Isso nos leva ao segundo degrau da escada de inferência, que é a realidade selecionada. Obviamente que quem editou o vídeo selecionou uma parte do que viu, com base nas suas próprias lentes, e compartilhou isso com o mundo. Obviamente destacando o que desejava. A realidade selecionada por uma pessoa passou a ser considerada a realidade ocorrida para quem não estava lá. E então começamos a subir a escada de inferência com uma velocidade estrondosa, nos colocando em risco. E aí fomos para o terceiro degrau,
que é a realidade interpretada. Lembra que é com base nas nossas próprias lentes particulares. E ao ver o vídeo, que é uma realidade selecionada por alguém, sentimos a decepção, a tristeza, pois isso conflita com o nosso sistema de valor, com as nossas crenças. E então vamos para o quarto degrau, que são as suposições. E eu vi muitas pessoas, até famosas nas suas redes sociais, afirmarem: será que o Dalai Lama é um pedófilo? Se isso aconteceu aos olhos do mundo, o que não aconteceria às escondidas? E então chega-se ao quinto degrau, que são as conclusões, generalizações e as ações. E aí começam as campanhas, né? Como o Dalai Lama é um monstro, ele tem que ser preso, ele tem que pagar por isso, faz muito bem a China odiar o Dalai Lama e eu também vou odiá-lo, e um monte de outras asneiras que eu li pela web. E então nós percebemos que caímos numa enorme armadilha cognitiva. Pois a maneira como reagimos a este evento certamente diz muito mais sobre nós do que sobre o Dalai Lama e essa interação. E percebemos ainda como estamos imersos e influenciáveis pelos vieses cognitivos. E a escada de inferência ela nos ajuda a distinguir justamente os fatos das opiniões. E eu não quero dizer aqui que você não pode dar uma opinião sobre um evento, sobre uma pessoa ou uma situação, desde que tenha consciência de que esteja fazendo isso, desde que tenha consciência que esteja manifestando a sua opinião, que é uma verdade para você, não para o mundo. Se não fizermos isso, entramos no pré-julgamento e no preconceito, e nós sabemos o quanto isso traz prejuízos nas nossas relações. Nós temos que incluir o contexto nessa dinâmica. Não podemos olhar com as mesmas lentes todos os contextos, pois eles são diferentes e singulares. E o contexto aqui diz respeito à cultura. Para os tibetanos, mostrar a língua é um gesto de respeito, humildade e devoção aos mestres espirituais. Para eles, a língua é fonte de sabedoria, e mostrar a língua é uma forma de mostrar que não há más intenções ou engano no coração da pessoa. Enquanto que, para nós, na nossa cultura, mostrar a língua é um gesto grosseiro ou até obsceno. Será que um simples gesto de apertar as mãos não é considerado inadequado por outras culturas? Se o Dalai Lama cometeu um erro, o seu erro se limita ao fato de ter desconsiderado que o seu gesto é visto de forma diferente aos olhos de outros. E por ele ser um cidadão do mundo, e por sua relevância mundial, talvez poderia estar mais atento a este detalhe. Ou talvez chegou a um ponto de grandeza espiritual em que esteja acima de julgamentos precipitados de gente que tem muito para aprender e evoluir. E talvez ele não esteja tão preocupado sobre o que as pessoas podem vir a pensar dele. Não sei. Sinceramente, ao ver o vídeo completo, sem edições, eu não consigo ver maldade na interação entre o Dalai Lama e o garoto. Isso me faz pensar sobre a necessidade de, na próxima vez que a gente interagir com algo tão diferente das nossas lentes, devemos tomar um pouco mais de cuidado para não fazer pré-julgamentos tão precipitados e manifestar as nossas opiniões sem uma boa reflexão, sem pesquisa e análise do contexto. Eu aqui me lembro mais uma vez da frase do mestre indiano Belu Krishnamacharya Iyengar, que diz: uma mente medíocre diante dos erros alheios pede por justiça, mas diante dos seus próprios erros clama por misericórdia. Ou, se você preferir, podemos citar Mateus: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Te desejo tudo de bom.